Fala galera do Futeboleiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui do quadro Papo de Boleiro. Então, ó, se vocês gostarem, já vão deixando o like, compartilha nas redes sociais para todos os seus amigos. Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo e ativa o sininho das notificações para você perder nenhum vídeo, ó. E aí, Montanha, nosso Instagram vão estar onde? Na descrição, né? Pra seguir tá a gente. Aqui na descrição, Instagram do canal e dos nossos colegas Samuel e Igor. Isso aí, galera. Então, ó, mais um vídeo aqui do quadro Papo de Boleiro. Hoje vamos falar sobre os brasileiros na Libertadores, falar sobre algumas coisas. Então, vamos começar aqui falando dos brasileiros. Vamos começar aqui, ó, vai estar aí na tela agora os resultados de todos os brasileiros na Libertadores na primeira rodada da fase de grupos. Então, ó, o primeiro jogo que a gente vai comentar aqui, ó, Internacional 1, Palestino 0. Montanha, pelo visto, o Internacional foi um time que foi bastante pressionado. O Inter não vinha bem no gauchão. Muita gente falando que o Inter já poderia perder para o próprio Palestino, que eliminou o Tajeres na Libertadores, depois de ter vencido o São Paulo. E o Inter ficou atrás esperando, o Marcelo Lomba fez várias defesas. Você acha que o Internacional assim pode dar certo na Libertadores ou vai ter que tomar uma outra atitude? Bom, o Internacional tem que melhorar o seu esquema de jogo, tem que melhorar tal, encorpar mais o time, que tem muitos jogadores novos e tem o gauchão para se fazer de preparar. Teste, né? Isso. Fazer de teste. Mas o negócio teve vários brasileiros que jogaram assim fora de casa, esperando os adversários, eles lá atacando e no contra-ataque. Os brasileiros têm usado muito isso, não só na Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e muitos desses times milionários têm fracassado. Você acha que o Internacional fora de casa pode seguir esse caminho ou vai ter que, mesmo com algum clube grande, vai ter que tentar propor o jogo? Tem que tentar propor o jogo, porque o Internacional é um clube grande, um clube vitorioso, e ele tem que ter esse espírito de vitória, entendeu? Espírito de Libertadores, né? Vamos dizer assim, espírito de Libertadores. Isso. Então, beleza, ó, o Internacional ganhou de 1-0 com um gol do Rafael Sobis, que voltou ao Internacional. Pô, um gol de falta meio na cagada, né? Vamos dizer assim, goleiro mal posicionado do caramba ele, hein? Então, ó, vamos lá, continuando aqui falando da Libertadores. Cruzeiro 1, Huracan 0. Rodriguinho tá voando no Cruzeiro, hein, Montanha? Já tá fazendo gol, já tá ajudando bem o time. Será que o Rodriguinho tá suprindo a saída do Arrascaeta? Tá. Rodriguinho é um belíssimo jogador, habilidoso. Tá fazendo jus ao nome. Né? O peso que ele veio, né? Porque o Arrascaeta saiu lá daquele imbróglio lá com o Flamengo. Aí o Cruzeiro tava assim, um meio campista armador. Aí chegou o Rodriguinho, tá começando a dar conta do recado. O Cruzeiro já é um time melhor taticamente, né? Mas não é aquele time maravilhoso ainda, porque ano passado, quando foi campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro também esperava muito. Os seus adversários faziam 1-0, esperava e matava o jogo no contra-ataque. Mas o Cruzeiro, diferente do Internacional, é um time mais copeiro em Libertadores. Você acha que o Cruzeiro pode chegar longe nessa Libertadores de novo? Sim, pode chegar bem longe. E o Cruzeiro, ele já tá, o técnico já tá há bastantes anos, já conhece o... o Mano Menezes, né? Já tá aqui há 3, 4 anos no Cruzeiro? Não, acho que tem menos. Acho que tem 2 anos. 2, 3 anos, por aí. Por aí. Um técnico experiente, conhece os seus jogadores, e isso é bom para o time, né? Né? O Cruzeiro agora ficou mais fortalecido em relação ao ano passado, que tem a volta do Fred de lesão, né? Fred aí que tá começando a marcar mais gols. Teve algumas saídas, né? Como a do Bruno Silva, do Barcos. Mas o Cruzeiro vem forte de novo esse ano, manteve a base do ano passado e tem grandes chances de ir longe na Libertadores. Vamos lá, continuando. São José 0, Flamengo 1 lá na altitude, em Oruro, mais de 3.750 metros. E aí, gol do Gabigol, né? Gabigol tava com aquela nhaca que não fazia gol, mas... E agora, você acha que essa dupla, Bruno Henrique e Gabigol, que tem ajudado muito o Flamengo, vai ajudar o time na Libertadores? Sim, pode ajudar. O Bruno Henrique fez uma belíssima partida lá em Oruro, né? Da Bolívia. Em Oruro. Gabigol também se destacou fazendo gol. Esse jogo, o Flamengo foi uma grande vitória por causa da altitude, que é muito difícil jogar lá, entendeu? Exatamente, tanto é que muitos jornalistas têm cobrado em relação ao resultado do Flamengo, porque cobrar desempenho em altitude
é uma coisa bastante complicada. O que o Flamengo esperou, o São José chutou muito de fora da área. E temos que falar da bela atuação da zaga do Flamengo. Rodrigo Caio e Léo Duarte foram monstros na zaga. E teve Diego Alves fazendo uma boa defesa, né? Diego Alves está sendo muito criticado pela torcida depois daquele gol lá contra o Fluminense, que ele estava mal posicionado. E foi o brasileiro mais destacado, segundo aí alguns jornalistas aí na Libertadores, né? Foi o melhor brasileiro em campo, foram os goleiros rodada, né? Nessa rodada. E, então, mas você acha que o Diego Alves pode dar a volta por cima, mesmo com a sombra do César, que agarrou bem o ano passado inteiro? Claro que sim. Diego Alves um goleiro bastante experiente, rodado, passou bastantes seleção, anos na seleção, na Europa, e sabe jogar. Isso aí, então vamos lá. Aí já temos que falar de uma derrota, né? Atlético Mineiro 0, Cerro Porteño 1. Atlético Mineiro foi desbancando todo mundo na fase eliminatória, né? Na primeira fase da Libertadores. Não jogou tão bem em casa, podendo ter feito um placar mais gordo, né? Podia ter feito 2-0 já no primeiro tempo, perdeu muitas chances. Mas acho que dá pro Galo ainda reagir? Claro que dá. O Atlético Mineiro fez uma pré-Libertadores boa, ganhou todos os seus jogos fora de casa e isso pode resultar futuramente melhor. Porque o Atlético Mineiro sabe jogar Libertadores, faz no Mineirão um caldeirão, Mineirão Independência, faz um caldeirão do caramba. Mas realmente não, o Atlético Mineiro não jogou bem, foi um time que tentou muito lançamento, procurando muito o Ricardo Oliveira, os meio-campistas muito sumidos no jogo. Foi um time que pressionou bastante o Cerro Porteño, mas na hora de finalizar, aquele toque final pro gol não conseguiu, né? Júnior Barranquilla 0, Palmeiras 2. O Palmeiras dominou até os 20 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 com o gol do Gustavo Scarpa, que tem suprido a vaga lá do William, que tá lesionado. Mas esperou o Barranquilla, quase que tomou um gol. O problema do Júnior Barranquilla desde o ano passado na Montanha, contra o Atlético Paranaense mesmo, contra o Flamengo, foi um time que soube jogar, mas foi um time que pouco soube finalizar, né? Você acha que esse é o problema do Júnior Barranquilla atualmente? Não saber finalizar os jogos, matar os jogos? Sim, o Júnior Barranquilla tem uns bons jogadores que são o Théo Gutierrez, campeão da Libertadores com o River Plate em 2015. O Luiz Dias, novo, garoto novo, jogou muito bem. Assistiu o jogo da final da Copa Sul-Americana lá em Barranquilla, fez uma belíssima partida, mas só que pecou nas finalizações. Tanto quanto o time inteiro, né? Na época que teve o Flamengo, o Ceará lá perdeu várias oportunidades, jogou muito bem, mas perdeu grandes oportunidades. E vamos falar também do Palmeiras, né? O Palmeiras esperou o Barranquilla, fez 2-0 com o Marcos Rocha. Você vê hoje, dos brasileiros, o Palmeiras um time mais qualificado, um time mais pronto, que pode usar um time alternativo em outras competições para focar na Libertadores? Sim, o Palmeiras tem um elenco recheado de jogadores bons, que todos os jogadores poderiam ser titular em qualquer time do Brasil, entendeu? Tirando o Borja, né? Que o Borja já tá sendo muito criticado, perdendo muito gol, né? O Borja, ele tá sendo muito criticado, mas ele é um bom centroavante. Eu confio no potencial dele. Né? Não é à toa que foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional de Medellín, né? Exato. Então vamos lá, Tolima 1, Atlético Paranaense 0 lá na Colômbia. Então, o Atlético aí foi campeão da Copa Sul-Americana em cima do Júnior Barranquilla, mas teve importantes desfalques, né? Vamos falar assim, né? Teve Rafael Veiga voltando de empréstimo pro Palmeiras, o São Paulo que comprou o Pablo, centroavante. Mesmo com essas perdas, você acha que o Atlético Paranaense tem chance de pelo menos chegar na fase de mata-mata? O que você pensa do Atlético Paranaense nessa fase da Libertadores? Bom, o Atlético Paranaense perdeu seus jogadores importantes, mas ele só perdeu só esses dois jogadores e manteve seu time. E isso é bom, que trouxe um experiente jogador, que é o Marco Ruben, ex-atacante do Rosário Central, e o Tomás Andrade, que provavelmente podem suprir essa perda. O Atlético Paranaense é um time bem montado, joga muito bem, principalmente na Arena da Baixada, lá no campo sintético. Nós vamos ver, né? Vamos ver se o Atlético consegue dar a volta por cima aí nessa fase de grupos. E para finalizar, Rosário Central 1, Grêmio 1. O Grêmio aí que é conhecido como o melhor futebol entre os brasileiros, muita gente aponta o Grêmio como favorito aí mais longe nessa Libertadores, porque manteve a base, tem o Renato Gaúcho como treinador, manteve jogadores como Everton, Jeromel, Luan, que não saíram.
Só teve a ausência do Marcelo Groi, né? O Groi que foi pro Al Ittihad lá da Arábia. Mas tem o Paulo Vitor, né? Mas o Grêmio deu muito mole no início, né? Tomou um gol no qual não poderia tomar. Aí numa jogada individual do Everton, merecida a convocação também dele lá para a seleção brasileira, foi lá e empatou o jogo. Você vê o Grêmio hoje com o melhor futebol para jogar Libertadores, já que chegou na final em 2017, já chegou na semifinal e quase foi para a final de novo, deu um mole lá contra o River. Você vê o Grêmio hoje, um time, tirando o Palmeiras, um Grêmio, um time mais pronto, com um futebol melhor para poder jogar Libertadores? Bom, eu acho que sim. Nessa partida, o Luan não jogou muito bem. Não, tem algumas partidas que ele não vem jogando bem. E vem prejudicando o time. O Luan é o principal jogador do time. Ele tem que jogar bem. Não adianta o Everton ou o Cebolinha jogar bem. Ele tem que jogar bem. Ele é o cara que encorpa mais o time, entendeu? E também chegou o Tardelli. Chegou o Tardelli para disputar a posição com os outros, com o Marinho, Felipe Viseu. E um time que vem para brigar mesmo para a Libertadores. Isso é bom. Então, ó, agora falamos de todos os brasileiros aqui. Agora, para finalizar, temos um lema assim, né? Que os brasileiros, geralmente, nesses primeiros jogos, esperaram muito os adversários, foram mais no contra-ataque. O Flamengo foi assim, o Palmeiras foi assim. E muita gente vê que esse estilo de jogo não vai dar certo no futebol brasileiro para Libertadores. O que eles querem é um estilo de futebol europeu, toque de bola, propor o jogo, mas não é aquele futebol bonito, é se defender bem e atacar bem. Tipo, ter posse de bola também, né? Que posse de bola, vamos dizer assim, o ataque é a melhor defesa, né? Você atacar. Os times brasileiros agora tiveram que se segurar um pouco atrás, principalmente o Flamengo, que jogou numa altitude assim. Você vê que esse estilo de jogo vai dar certo, contra-ataque, lançamento, porque os times argentinos têm dominado todas as Libertadores agora, né? Chegando ou em final, ou sendo campeões. E o River Plate tem sido o melhor time, né? Você acha que o time brasileiro tem que começar a propor mais o jogo, tocar mais a bola, para poder ser campeão? Principalmente Flamengo e Palmeiras, que foram times com elencos caríssimos. Sim, Flamengo com belíssimos jogadores. Assim, o Palmeiras também. O problema do Palmeiras é só o estilo de jogo. O Palmeiras tem um ótimo time, cara. O esquema de jogo do Filipão é muito, muito feio. Não tem um toque de bola. Aquele tal do resultadismo. Isso. Acho que tinha que melhorar esse esquema de jogo. Principalmente também quando o Abel Braga chegou no Flamengo. O Flamengo era conhecido pelo Dorival, pelo Barbieri, como um time que trocava passes. Chegava lá, trocava passes, fazia 2-3-0 e matava o jogo. O Abel, ele quer um time mais vertical, só que ele quer dois caras rápidos pelas pontas, um meia central, quer manter o Ilharão, que muita gente não quer o Ilharão no time, e o Gabigol. E eu acho que isso fez até o Flamengo dar uma caída em relação ao ano passado, mesmo com o Dorival Júnior. Porque o Flamengo dava mais confiança para a torcida quando tem a posse de bola, principalmente no Maracanã. E agora, no próprio jogo contra o Fluminense, com o Fernando Diniz, está tocando mais a bola, está fazendo o jogo fluir, está jogando um futebol melhor que o Flamengo, com um elenco bastante modesto, bastante limitado. Você acha que o Fluminense, nesse estilo assim, pode chegar até numa futura Libertadores, Copa do Brasil, chegar longe, e vai ser esse estilo de jogo com o Fernando Diniz e do Renato Gaúcho que vai dar certo no futebol, que daqui a pouco os outros técnicos vão começar a pensar assim? Sim, o Fluminense, ele tem um time muito limitado, claro. Mas ele tem jogadores experientes. O Ganso, o Ayrton, o Bruno Silva. Isso encorpa mais o time. Então é isso aí, galera. Falamos aqui dos primeiros brasileiros aí na Libertadores, na primeira rodada da fase de grupos. Voltaremos aqui a falar depois que o resto dos brasileiros jogar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe nas redes sociais para todos os seus amigos. Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo e ativa o sininho das notificações para você perder nenhum vídeo. Falou, rapaziada. Até a próxima. Valeu!